sejam bem-vindos a mais um podcast Café com Grace Kelly. Hoje nós vamos olhar para uma área do coaching que é a estrutura de coordenação financeira, que na roda da vida nós precisamos estar atento a isso e principalmente para o planejamento futuro e algumas revisões que nós temos que fazer de tempo em tempo na nossa vida. E dessa forma, hoje o nosso convidado é o Dr. Marcelo Desan, que vai nos dizer sobre o que é possível fazer para aquela estrutura de análise da vida toda, revisão da vida toda, que saiu agora da aposentadoria, dar algumas dicas. Então, fique conosco até o final, ative o sininho, convide pessoas, se inscreva no nosso canal e vamos apreciar esse momento. Seja bem-vindo, Dr. Marcelo Desan, que possamos aqui contribuir para as pessoas poderem ter um entendimento maior aí. Ok, Grace. Olá, obrigado pelo convite, tá? Muito prazeroso estar conversando com você sobre isso hoje aqui. E é um tema que a gente gosta muito, né? Nós somos previdenciaristas já há alguns anos. Advogado adora termo. Advogado gosta, eu gosto do contencioso, né? A gente gosta da briga, né? A gente gosta de estar entrando com ações. E essa é uma ação assim, muito tormentosa, essa revisão da vida toda é uma discussão antiga que se tem, e hoje o STF disse que é favorável ao contribuinte. Ah, né? Então é uma coisa boa. É muito bom, mas não para todos, né? Mas inicialmente nós tínhamos até algum receio em fazer as ações, porque havia um risco de que, caso o STF entendesse que essa tese não seria favorável ao trabalhador, corria-se o risco até de devolução de dinheiro, quem tivesse uma liminar, quem já estivesse recebendo. Então um problema, né? Era um problema. Era um problema. A gente, então, é muito conservador em relação a isso. Nós não gostamos de entrar com uma ação onde o cliente corre um risco lá na frente. Sim. Né? Imagina eu ter que chamar a pessoa lá e falar, olha, estava dando certo, agora deu errado. E você vai ter que devolver dinheiro. Pelo amor de Deus. Então, E pode, por exemplo, ter a opção de perder a aposentadoria, quem pede para fazer o cálculo, recálculo? Perder a aposentadoria, não, mas o risco de que o cálculo não seja favorável é grande. Então, há necessidade de que a gente faça um prévio cálculo antes para apurar, para saber o que se realmente é benéfico para essa pessoa. E vocês têm esse instrumento? Sim, nós fazemos esse cálculo lá, né? Precisa fazer uma planilha muito detalhada que espelha a planilha que o INSS fará lá. Então, nós conseguimos fazer e aí a gente consegue identificar se a pessoa tem esse benefício ou não. Né? Via de regra, as pessoas que estão... como funciona a teoria da revisão da vida toda? Sim. Houve uma reforma no passado, em 1999, e mudaram a estrutura de cálculo dos benefícios. A partir daquele momento, o INSS tem tudo digitalizado a partir de julho de 1994. Então, todas as suas contribuições estão lá e são essas as contribuições que serão a base de cálculo para qualquer benefício que você venha receber. Já está tudo no banco de dados deles lá, né? São extremamente informatizados, né? E isso é muito bom. E o contribuinte consegue acessar e ver que está tudo lá? De forma muito fácil, inclusive, através de um aplicativo chamado Meu INSS, com uma senha muito simples. É tudo muito informatizado hoje. Ele se cadastra lá e vê. Num aplicativo no celular, através do site, né? Há até algumas simulações lá, mas não da revisão da vida toda, porque o INSS ainda briga judicialmente contra isso. Há alguns recursos do INSS, mas imaginamos que não vai agora gerar mais nenhum efeito contrário ao contribuinte, né? Mas lá de julho de 94 para frente, é certeza que está tudo lá, mas o que nos interessa são as contribuições que antes de julho de 94. Por isso se chama revisão da vida toda. Às vezes as pessoas, nessa primeira parte da década de 90, na década de 80, tinham salários de contribuição mais melhores, né? Salários mais efetivos. E isso para alguns que trabalhavam em cargos mais elevados e tinham faixa de salário grande. Exatamente, né? Porque a natureza da nossa carreira é iniciar ganhando pouco
ir galgando melhores cargos, ganhando mais e aí contribuindo com mais. Eu fui ler sobre isso para a gente conversar e eu falei, bom, eu não posso fazer isso, porque eu fiz o processo todo de aposentadoria da faculdade, né, da parte da docência e tal, e aí você vai crescendo o salário, mas então é um público que já ganhava bem, né? Exatamente. Ou que teve altas contribuições o tempo todo, ou por algum motivo da vida, no final, diminuiu o valor das contribuições. Né? Tá. Diminuiu o salário, pode ter perdido um emprego melhor que tinha e foi trabalhar como autônomo, ganhando menos. E né? depois contribuía com o salário mínimo só. Exatamente. Então, o caso tem que ser visto caso a caso, de forma muito detalhada. Precisamos documentar, porque muitas vezes também, não estando dentro do INSS, nós precisamos provar quanto ele ganhava. Né? Então, tem que estar na carteira de trabalho. Né? Então, na carteira de trabalho, nós temos uma página para anotação salarial. É importante que isso esteja lá. Então, a gente pega a carteira de trabalho, faz esse levantamento, alimentamos essa planilha e depois fazemos um confronto com o benefício do INSS. Né? E aí a gente vê se ele vai ser positivo ou não. Existem algumas nuances disso daí. Né? O prazo prescricional, que são 10 anos. Então a revisão é sempre 10 anos depois que Quem se aposentou nos últimos 10 anos. Tá. Quem se aposentou nos últimos 10 anos até 2019, quando entrou em vigor a última reforma da Previdência, que é a atual reforma da Previdência, e que aí acabou com a revisão da vida toda. Então existe uma janela de período de 10 anos até 2019, onde a gente consegue avaliar. Se a pessoa se aposentou antes disso, não há o que fazer. E quem se aposentou já dentro das novas regras, também não há o que fazer. Tá. Então, é bastante específico. Né? Sim. Então, e precisa ser feito com muito cuidado, né? Porque o risco de que depois esse cálculo gere prejuízo diminua existe. Né? Porque às vezes ela está aposentada por um valor e vai diminuir. Pode diminuir. E, eventualmente, os nossos pedidos ao Poder Judiciário é que isso não gere efeito. Caso seja né, negativo, deixa do jeito que está. Não vai bagunçar a vida da pessoa. Vai que o juiz entende, ou o INSS peça, o juiz entende e acaba abaixando. Né? Então, mas a gente fica assim, muito atento a isso, faz um levantamento bem detalhado, olha todas as provas que a pessoa tem. Às vezes ele tem os olerites daquela época, né? Então, a gente vai lançar tudo isso nessa planilha, fazer um confronto com o benefício efetivo e aí ver se dá para entrar ou não. Né? Então, vocês são bem cautelosos nisso, tem né? que ser, atentos. todo advogado previdenciarista, né, tem que fazer dessa forma, porque é um risco. Né? Eu me lembro que houve uma outra revisão que, no passado, que era a desaposentação. Não sei se você se lembra disso. Nunca. Né? Nós não chegamos a fazer, porque no STF, a hora que chegou lá, deu o contrário ao contribuinte. E as pessoas tiveram que devolver dinheiro. Né? Quem desaposentou teve que devolver dinheiro. Que é uma teoria até bonita, mas que não pegou. Porque você se aposenta e quem continua trabalhando continua pagando. Isso. Isso não gera nenhum efeito para a pessoa. Né? Então havia uma tese que as teses jurídicas são sempre lançadas pelos advogados, né? E os tribunais vão ajustando ou aceitando. E essa, infelizmente, o STF entendeu que não era cabível. E a pessoa continua trabalhando, continua pagando, mas aquele valor que se paga não tem nenhum efeito para ele. E tem também com empresa, né? Você tem uma empresa, você continua pagando. Imagina assim, 2 sócios que são aposentados. Não tem jeito de você deixar de pagar. Ele é um contribuinte obrigatório. Não Ele tem que continuar pagando. Né? Mesmo que os dois, não dá para escolher um. Não, os dois têm que pagar. Se ele está trabalhando, se ele tem a retirada pro labore, ele vai ter que pagar sobre essa retirada pro labore. Né? É um contribuinte individual. E aí você paga lá e fica para o governo, porque você continua trabalhando. Exatamente. Eu mesmo faço isso, né? Eu tenho a empresa. Sim. E aposentei. Então, às vezes as pessoas me perguntam, mas você tem que continuar pagando? Tenho, porque é uma ou eu não tenho empresa, né? Exatamente. Ou o INSS vai te pegar numa fiscalização e vai te autuar e te cobrar isso se você não pagar. Porque você é uma contribuinte obrigatória, não tem como escapar. E não tem jeito de... Exatamente. Eu acho que isso é até uma forma de continuar tendo condições de pagar, de ter a previdência, porque...
São muitos, né? Eu acho que para o governo acaba tendo prejuízo nisso. O governo faz uma conta de que nós estamos vivendo mais, né? Então ele quer que nós nos aposentemos mais tarde. Tá nessa linha. Exatamente. Aí. Então todas as reformas previdenciárias que tiveram, desde quando eu comecei a ser advogado, né? Já está aí com quase 29 anos, 30 anos que eu estou advogando. Só. E as reformas foram sempre nesse sentido. A primeira, lá em 1991, mais ou menos, já alterou completamente essa estrutura de cálculo dos benefícios, para que ficasse mais difícil. Né? Criaram algo chamado fator previdenciário. Quanto mais jovem você se aposenta, talvez isso tenha te me pegou. Né? Aposentou muito jovem. Aí diminuiu o valor do seu benefício. Né? Só que eu pensei comigo, isso nem sei se há quanto tempo, falei, não, já vamos fazer, porque... Sim. Até porque toda reforma que vier, Grace, vem diminuindo em mais ainda. Do contribuinte, porque o cálculo do governo é de que a conta não fecha. O INSS é deficitário e que então ele precisa dificultar de alguma forma, né, que a gente se aposente. Agora existe um sistema de pontos, então quem é mais jovem vai ter que fazer muitos pontos, somando idade e contribuição, de maneira que ninguém vai se aposentar mais jovem como você se aposentou, né? Exatamente. Mas eu pensei antes, eu olhei isso, porque eu falei, não é justo você contribuir 30 anos e depois eu vou ter que continuar contribuindo. Sim. Só que vai fazendo, o processo vai sendo menor cada vez mais, quer dizer, o que adianta? Exatamente. Depois de aposentado, o reajuste que você tem no teu benefício, geralmente ele é inferior ao reajuste que tem o salário mínimo. Então, há uma conta também, muitas vezes a pessoa fala assim, quando eu me aposentei há 10 anos atrás, eu tinha 3 salários mínimos, hoje eu tenho 1,5. É que vai fazendo a deflação. Exatamente, porque nos governos, especialmente nos governos anteriores, não no governo Bolsonaro, mas o salário mínimo sempre tinha um ganho real. E os demais salários não. Então, especialmente na Previdência, havia essa defasagem. Também foi uma tese levantada pelos advogados para tentar fazer a equiparação ao salário mínimo, mas também não foi aceita no STF. Então, eu acho que até uma forma de deixar isso mais... menos oneroso para o governo, né? Sim. O cálculo deles é sempre esse, é sempre a questão de caixa, né? Então, parte da reforma acaba vindo sempre em detrimento de quem está pagando. Eles querem que a gente pague mais e por mais tempo. O que eu percebi, que eu falei, não vou continuar com isso, porque por mais que você recolha, o teto é 10 salários, tal, tudo bem, você recolhe sempre pelo teto. Você nunca vai receber, se você vai fazer os cálculos para observar... você não consegue nem chegar nos cálculos de uma forma, não sei qual é o contexto que eles usam para... Vou te explicar. O teto hoje não é mais 10 salários, é em torno de R$7 mil, tá? E aí o que acontece? Se a pessoa ganha R$30 mil, ele vai pagar INSS por R$7 mil. O resto não tem cobertura da Previdência. Mas a sistemática de cálculo hoje, eles pegam 100% de todas as suas contribuições desde julho de 94, que está tudo ali, somam, faz uma média e aí esse vai ser o seu salário de benefício. O que acontece? A gente sempre, via de regra, a gente sempre ganha menos no início das nossas carreiras e alguns chegam ao teto. A grande maioria nem ao teto chega, essa é a verdade. Mas como vai fazer essa média, então sempre vai ser menor. Dificilmente nós teremos alguém que pague no teto durante toda a sua carreira. Sim. Né? Vai ser muito caro, hoje vai ser muito dispendioso, porque a pessoa vai passar 40 anos pagando sobre R$7 mil, né? É a única forma dela se aposentar pelo teto. Então é muito difícil, realmente. Mas são as formas de cálculo, as sistemáticas que foram criadas justamente para que a gente ganhasse um pouco menos no final da vida, o que é ruim, né? Muito. O INSS deveria ser assim realmente o salário da nossa aposentadoria, mas talvez já não seja mais. Talvez seja o caso da gente pensar numa previdência privada. Tem que ter outro investimento, senão não vai compor ali. Infelizmente já é assim.
Vai ter que ter por outro. Por causa dessas sistemáticas de cálculo que eles foram criando. Porque se não tiver outro, você acaba tendo que reduzir muito o teu estilo de vida, Exatamente. não é? Porque se trabalhou muito, é um pressuposto básico, né? Trabalhou muito, se desgastou. Se trabalhou no que gostava, vai ficar feliz da vida, não é? Não vai estar doente no final, mas hoje você observa uma sobrecarga muito grande e pessoas doentes, pessoas com uma sobrecarga fisiológica grande. E isso onera, ela vai precisar tomar remédio, não é? Os medicamentos são caros, não é barato. Qualquer medicamento hoje, tudo bem que tem os gratuitos e tal, mas você precisa de... E aí, como é que faz? Né? O próprio plano de saúde, né? Conforme a gente vai ficando mais velho, eles vão tendo aumentos exponenciais, né? Então, imagina... Não dá, tem hora que não vai dar nem para pagar. Depois dos 59 anos, aí fica lá em cima. Então, tudo é custo. E quanto mais idade a gente tem, mais custo a gente tem. Contudo, o INSS nos paga um pouco menos. Essa é a sistemática do governo. O que eles dizem, o que eles pensam, né, as famílias brasileiras estão diminuindo, né? Está reduzindo o número, né, de componentes. Né? Você tem 3 filhos. Tirando alguns que tem 3 né? de uma vez. É muito, né? Mas assim, a gente dificilmente vê quem tem 4, né? Eu também tenho 3, porque eu tenho 2 com a Thaís e eu tenho uma menina antes, né, de casar com a Thaís. Mas geralmente as pessoas param no segundo ou no primeiro, né? Há casais que nem querem ter filhos, né? Tem um monte. Né? Ou tem um só e já para. Mas é um risco, né? Eu brinco com meus filhos assim, olha, ter filhos é como, para quem entende do processo jurídico, é a mesma coisa que você assinar um contrato em branco, certo? Que você não sabe quanto vai ter de custo, o que vai gerar para você lá no futuro e se você vai ganhar alguma coisa com isso, vai ter alguma benesse com esse... Então, é um negócio muito arriscado. Exatamente, você faz isso por amor. Exatamente. É só o amor envolvido nisso. E ainda sem garantia que esse filho vai gostar de você. Vai retribuir. Vai retribuir. Então, é um contrato de risco. Se você olhar juridicamente, ninguém quer fazer. Porque ninguém assinaria um contrato desse. E hoje a pessoa faz a conta, quanto vai me custar a escola? Quanto vai me custar inglês? Eu tenho que pagar tudo, né? Tudo. E aí, se a gente for fazer essa conta, a gente não tem filho, né? Mas como é gostoso jogar futebol com é maravilhoso. Não, né? olha, não é nem jogar futebol, você joga, né? Você faz Mas uma mãe, só de você acordar e ele vir, te dar um beijo, falar bom dia, eu te amo. É maravilhoso. Aí você fala assim, assina outros contratos. Porque principalmente, eu acho que a mulher, a hora que ela vê um outro nenê, ela já fala assim, nossa, né? Como seria gostoso um nenê. Eu acho que já vem um chip ali. É um negócio que você olha, você fala... Olha, eu acho que eu teria outro filho. Você acha? Quer dizer, você fala, meu Deus, você não sabe fazer conta? E no passado não havia esses custos. E mais, né? As famílias pensavam em mão de obra, que era para roça. Né? Então, meu pai teve 9 irmãos. Olha isso. Né? Eles eram em 10. E aí a gente pega quem é mais antigo, todo mundo tem assim vários tios. Teve tio que eu nem conheci, de tantos que eram. E aí meu pai só teve 3 filhos, eu só tenho 3 filhos, e meus filhos terão menos filhos ainda. Então, que era uma pirâmide, e tinha muita gente na base pagando o INSS, com o passar do tempo está mudando. Está virando tá diminuindo. Tem muita gente aqui no topo recebendo, e uma quantidade menor de gente aqui embaixo pagando. E fora que eles demoram, né? Esse é o pensamento do INSS, do governo. Fala, como eu reduzo isso, né? Vai ficar achatado. Então, eu preciso mudar a lei para que ela venha eu consiga, né? O Estado tem a caixa para pagar essas pessoas. E que os que trabalhavam vão continuar, porque igual eu continuo contribuindo, quer dizer, tem um monte desse jeito. Aí você ajuda a pagar alguns aposentados, exatamente. mas não vai ter nada... Você vai ajudar, continuar ajudando o pessoal. Em relação a isso, né? E outra coisa, os jovens estão entrando no mercado de trabalho mais tarde também, porque eles precisam se qualificar mais, trabalhar mais, né?
estudar mais para depois começar a trabalhar. Então, que é um ciclo, né? Aumenta a tecnologia, aumenta a cobrança, porque antes você entrava fazendo coisas mais simples. Eu me lembro que quando eu comecei a trabalhar, e era muito comum a gente começar a trabalhar com 15 anos. Eu comecei a trabalhar com 15 anos. Não é? A nossa geração não assim, é? Então eu acho aos assim, 13. As pessoas nem pode mais, é proibido pela Constituição de 88. Eu falo para os meus filhos, eu falo, na idade de vocês, eu já ganhava dinheiro, eu pagava minhas coisas. Quer dizer, para os pais, era um alívio a pessoa já. Então, eu estudava, tudo bem. Então você... Tinha pessoas que as famílias tinham uma estrutura financeira melhor. Mas se não tinha, você tinha que começar a trabalhar. Né? E era uma época muito difícil, mesmo quem não vinha, eu tinha uma situação, a minha avó, ela teve 11 filhos, né? E meu pai é aí desse pessoal, quer dizer, só que aí tinha muito uma questão de herança, tinha questão de divisão de patrimônio, o pai dele morreu, acabou bagunçando tudo para os herdeiros, né? Então é uma situação que sempre a família vai ter problema quando perde o pai muito cedo. Sim. E então não vem as heranças assim para ir mantendo, deixando a estrutura organizada. E com a quantidade de filho, morreu 2, né? Mas ela teve um monte de filhos e depois teve que cuidar dos filhos e tudo. Então, é uma outra realidade. É outro mundo, E meus filhos, a projeção deles começarem a trabalhar é depois dos 25, né? Depende do que eles estão estudando. Quer dizer, vão fazer faculdade ainda. Você ainda vai ter uma despesa da faculdade, da moradia, do alimento. É outra dinâmica hoje, é outra estrutura, né? Mas, né, é o mundo em que vivemos, né? E aí nós temos que ter esse planejamento previdenciário, esse planejamento para o futuro. Essa gurizada, meus filhos têm mais ou menos a idade dos seus, né? E quando eu tinha essa idade, eu não tinha essa visão de planejar o futuro, de olhar, né, como eu vou me aposentar. Eu com 20 anos, eu não imaginaria que eu teria 50. Como seriam os meus 50? Foi tão rápido dos 20 aos 50 que eu estou agora, Gris, né? E a gente não faz essas contas, né? Não era ensinado a fazer isso. Exatamente. Hoje né? Hoje eles estão tendo uma outra cultura. Então é necessário ter esse pensamento, né? Fazer, porque o INSS é uma grande seguradora, né? E ele não é só para aposentadorias, né? A gente tem auxílios temporários para quem fica doente, para quem se machuca. Sim. O INSS é muito bom nesse sentido. A pensão por morte, né? Que é algo que tem que ser pensado. Então as pessoas às vezes nem se casam, né? Vai viver junto e aí de repente falece alguém, vai lá no escritório, olha, a gente morava junto, tem direito à pensão por morte? Tem, mas vai dar trabalho. Se você tivesse uma certidão de casamento, a presunção de mas a certidão lá no cartório mesmo já resolve isso. Não é? Sim. Não precisa ser também só, não casou no religioso, casou no cartório, já está resolvido. Casamento civil, né? Casamento civil. Então, não tem o religioso, se for exclusivamente religioso, que pode ser religioso com efeito civil, mas se for exclusivamente religioso, ele pode ser um elemento de prova de que está casado, mas não é um elemento único, né? Não é iuris tantum de presunção de veracidade. A certidão de casamento apresentou. Acabou. Então, mas a pessoa, às vezes, é casada só aqui na igreja, mas não se casou no civil por algum motivo, é solteiro, enfim. Aí nós temos que apresentar um monte de outros elementos para provar que essa pessoa realmente é casada. A própria certidão de nascimento dos filhos é uma prova, né? Mas os filhos já estão com 20, 30 anos. E hoje, será que eles estão juntos? Não estão? Nós precisamos provar alguma coisa contemporânea do mês passado, né? Às vezes, por exemplo, uma conta de água no nome de um, uma conta de luz no nome do outro, prova o mesmo endereço, as contas de consumo, mas isso vai dificultando. Né? Muitas vezes as pessoas não têm. Você falava da desorganização que a gente tem em vida, e especialmente na morte, às vezes as pessoas não têm nem a senha do banco, do celular do companheiro, né? Não sabe se tem um seguro de vida.
né? A gente tem tanta dificuldade em se comunicar com a própria esposa, né? Com o próprio marido. E a gente vê também que existe para cada 9 viúvas, talvez um viúvo. O homem se cuida muito pouco e morre antes, né? Mas eles não passam para as famílias essas condições, essas situações. Né? É interessante porque tem que ter planejamento. Sim. Porque era isso que imagina, há 50 anos atrás acontecia muito mais. Sim. 50, 60, ninguém sabia de nada. O marido era o provedor da estrutura e pronto. Exatamente. Agora, hoje, por exemplo, com os meus filhos, eu tenho porque você só pode pôr um ali a mais, né? Eu tenho o Face ID, eles vêm no meu celular, pode abrir, porque eu falei, se acontece alguma coisa, tem que resolver. Sim, tem que saber, porque, né? Você é pai e mãe, você tem que ter responsabilidade. Eles precisam e sabe tudo, ó. Tem isso, tem aqui, a senha está aqui, precisa para dar uma estrutura, não é? De segurança. Pensa numa situação de hospitalização, né? Mas de repente você cai, bate a cabeça, fica desacordado. Eles vão fazer o quê? Porque a gente não pensa nessas variáveis. Mas é importante pensar, né? Como planejamento. Muitas vezes a pessoa começa a trabalhar e não recolhe INSS, mesmo sendo contribuinte obrigatório, não paga. Né? Deixa lá, depois eu vejo, estou muito novo, lá na frente eu resolvo isso. E passa logo, viu? De repente as situações chegam e aquilo não está resolvido. E aquilo pode ser já tarde para fazer a solução daquilo, a resolução daquilo. E tem seguros, mesmo com cartão de crédito, tem um monte que tem seguros, né? Que a pessoa precisa estar atenta a isso, porque depois recebe, né? Sim. Entidades de classe, né? Nós como advogados, a OAB tem algumas, né? Se a pessoa morre, se a pessoa fica doente, tem a CASP, tem algumas coisas que nos ajudam. Então, nós precisamos ter essa visão mais ampla, uma visão de longo alcance. Sim. E aí essa questão previdenciária entra dentro dessa visão. É um elemento de vários outros, mas é um elemento importante, um elemento básico, é um elemento mínimo. Né? Se a pessoa fica doente, uma invalidez permanente, por exemplo, o INSS pode ser a tábua de salvação dessa pessoa. Sim. Né? Que gera também um problema catastrófico numa família, uma pessoa inválida, permanentemente inválida, né? Exatamente. Então, a revisão da vida toda, que é o que nós falávamos aqui, ela é um detalhe de uma situação muito mais ampla, né? E que no Brasil é muito bonito ter essa seguridade social, essa justiça social. Embora ela venha, né, diminuindo e sendo dificultada de tempos em tempos, outros países não a têm, né? Então, é muito legal que nós a tenhamos, somos contribuintes obrigatórios, temos que pagar, alguns não querem, né? Mas porque não fazem essa conta, não fazem essa programação, mas é muito importante a gente ter isso. Né? Eu penso assim, é importante porque a gente nós conseguimos fazer algumas situações de planejamento financeiro que muitas pessoas não fazem. Exatamente. Não conseguem fazer. Exatamente. Né? Então, e dessa forma, não fica, porque para um país ser desenvolvido, ele precisa de uma estrutura organizada, precisa estar em sincronismo. Eu brinquei outro dia com eles, porque uma cantora foi para, acho que é a Suíça, e deu a inflação no Suíça. Por quê? Porque aumentou. Mas por que deu? Eu falei, porque tinha mais gente querendo comprar as coisas e eu querendo ir para o hotel do que o que tinha ali. Inflacionou, gerou demanda, aumentou os preços. Daí eles, olha que interessante e tal. Começa a aprender de uma outra forma, né? Exatamente. A vida é assim, então não é só temos um item para analisar, a gente tem que analisar a vida de uma forma bacana. Exatamente. Agora, a tua dica para quem precisa prestar atenção nessa revisão da vida toda? Então, o que precisa ser olhado inicialmente? Está dentro desse intervalo dos últimos 10 anos de aposentadoria, né? Ter contribuições antes de julho de 94, a gente não vai lembrar se essas contribuições eram muito altas ou muito baixas. Porque também mudou, né? Cruzeiro, real. Exatamente, faz muito tempo. Né? Mas o que acontece? A gente consegue pôr isso numa planilha que faz todas essas atualizações, inclusive esses cortes de zeros, né? Conversões, né? E aí ali a gente vai conseguir enxergar se essas contribuições são efetivamente melhores ou piores para refletir na revisão da vida toda.
Então, a pessoa precisa ter esse cuidado. Precisamos da carteira de trabalho, né? Um documento antigo. Muitas vezes a gente até perde, molha, na mudança fica numa caixa que molhou, sumiu. Então, é um problema. Nós temos que ter a prova. E hoje ela tem digital, né? Sim, nesse momento a carteira de trabalho é digital já, né? Que é ótimo. Graças a Deus tudo está sendo digitalizado. É isso, maravilhoso, né, a tecnologia, facilita, né? Para gente que é mais antigo, para mim que sou mais antigo e tenho um pouco de dificuldade de tecnologia, né? Um dinossauro, digamos assim, a dificuldade em trabalhar com as tecnologias existe para algumas pessoas, para outras muito mais, né? Alguns advogados muito antigos pararam de trabalhar porque não conseguem trabalhar com os processos exclusivamente digitais. Olha Depende só. de senha, são vários programas diferentes, eles são incompatíveis, né? Nosso escritório, nós temos um assessor de TI, um técnico de TI, porque a coisa trava direto e a gente não sabe por quê. Mas, sendo digital é melhor. Na nossa época, analógico, tudo na mão, né? Tudo material, então precisa do papel. Disso daí nós precisamos da carteira de trabalho, de um holerite, de um extrato de fundo de garantia, de uma coisa de 40 anos atrás. Nem todos, né, teriam essa organização, mas é importante ter. Se a gente vai fazer tem o alguns requerimento, que tinham isso. né? Quem tem vai sair beneficiado. Exatamente. Se a gente vai fazer algum requerimento judicial, nós temos que ter o início da prova. Sim. Né? Então eu tenho que provar que ele ganhava X naquele determinado momento. A carteira de trabalho serve para isso, um holerite serve para isso. Às vezes está no INSS, tá? Eu te falei que de julho de 94 para cá, eles têm tudo. Os meus estavam tudo. Mas antes, dependendo ao nível de organização da empresa, muitos têm antes disso também. Mas não era obrigatório na época, né? E não era obrigatório guardar, né? Exatamente. Numa situação que a gente tem que fazer a prova de que o salário era diferente, nós temos, né? Temos que juntar esse documento. Então, para a revisão da vida toda, tem esses detalhes. Então, muita atenção para não ajuizar uma ação quando lá atrás o salário era pequeno e aqui no final o salário era maior. Então, porque vai reverter a situação. Em vez de melhorar, piora. É melhor não entrar com a ação e não correr o risco. Mas tudo isso vê antes, né? Vocês já vêm, deixa tudo estruturadinho. Tem que ser preventivo, temos que trabalhar de forma preventiva. Então, só vai ajuizar a ação, né, se for realmente necessário, o último caso, se tudo der certo, se tudo conspirar para que vá dar certo lá na frente. Caso contrário, é melhor ser conservador e não fazer. É bom ser sempre preventivo em todas as situações, que nós estamos falando aqui justamente de ser preventivo. Exatamente. Não só da revisão da vida toda, né, mas de ser um contribuinte do INSS, de se regularizar enquanto pai, mãe e marido, com os filhos, com os herdeiros, com quem vai ficar. Isso é ser preventivo. Porque depois que chega lá no escritório, para o contencioso, é mais difícil, né? E muitas vezes, trabalhando de uma forma preventiva, nem acontece o contencioso. Casou no civil, não vai ter problema de pensão por morte. Não vai precisar de um advogado. Lá no escritório nós fazemos muito isso. Nós, quando as pessoas chegam lá e não são casadas, a gente fala, vai casar, né? Procura o padre, o pastor da sua igreja e casa no religioso com efeito civil. Com efeito civil. Porque aí você vai ter, né? Porque já tem toda a obrigação de uma pessoa casada, mas não tem os direitos. Né? Mas tem várias situações. Tem, por exemplo, algumas pessoas que receberam, inclusive, a pensão dos pais em alguns momentos, né? Tem alguns cargos X que aí não quer casar porque a pensão é astronômica. Na verdade, é uma fraude, né? Não é? Eu adorei, casos, gente. Eu falei isso porque você tá diante do advogado e fala isso, acho ótimo, porque eu adorei. Não, isso é uma fraude, é isso mesmo. E o que acontece? Existem alguns casos de... Hoje é comum filhas de militares. Hoje não existe mais essa pensão para as filhas de militares, mas as filhas de militares solteiras até um determinado momento, se elas não se casassem, elas ficariam recebendo os proventos do pai até morrer. Então elas não se casavam, né? O Tribunal de Contas da União está entrando nos Instagrams e nos Facebooks e chamando essas pessoas a se esclarecerem. Olha ela isso. Tem foto de filho, foto de viagem com um companheiro, mas não se casa, né? Então é uma anomalia, é algo fora da regra, já não existe mais, né, no que está certo. E agora com a tecnologia tá ótimo, exatamente, né? Mas as pessoas acabam burlando o sistema para atingir alguma coisa que não é legal. Isso vai dar problema num determinado momento e vai ter que devolver dinheiro.
Né? Então, temos que ser sempre preventivo e atuar de forma, né, conservadora para não fazer algo errado, né? Para não correr o risco de errar e gerar um prejuízo. Essa é uma grande preocupação viver que de nós uma temos no nosso forma escritório, íntegra, né? Mesmo, por exemplo, às vezes as pessoas, um vai ter aposentadoria, o outro, aí um morre, vai ficar Vira a pensão por maior, morte, né? Vira uma, exatamente. mas ela, por exemplo, se a pessoa já é aposentada, ela não vai receber as duas aposentadorias. Não. A outra vira uma pensão por morte, mas não no valor total do que recebia, tá? Hoje, com a reforma, a pensão por morte baixou um pouco. Então, o salário mínimo é sempre o mínimo. Então, se aquele cálculo de todas as contribuições, aquela média der o salário mínimo, é o salário mínimo. Se der um pouco mais, quando for se tornar pensão por morte, Tem a uma base redução. tem uma redução, é 50% mais 10% para cada um dos beneficiários. A esposa já é o primeiro beneficiário, é 60%. Se tiver 2, 3 filhos, 70%, 80%, né? Até os 100%. Conforme esses filhos forem atingindo a maioridade, vai tirando esses 10%. Diminuindo. Então, a pensão por morte da Previdência Social hoje, do INSS, é um pouco menor para quem ganha mais salário mínimo. Foi da reforma, né, dessa última reforma, eu particularmente acho ruim isso, né? Ruim Porque para a mesmo. viúva é péssimo, Exatamente. né? Porque é o momento que mais precisa e o benefício abaixa. Mas é da lei e foi uma forma que eles encontraram para diminuir esse custo. Eles entendem ainda, eu entendo a lei, precisa ter um ajuste nesse sentido, porque os jovens começam a trabalhar muito depois, né? Não é mais com 18 anos. Então, a pessoa, para poder estudar os filhos, para poder bancar toda essa... o consumo mínimo deles ali precisa de um respaldo, né? No caso, da ausência do genitor. Exatamente. Ali, do companheiro. Né? Mas, infelizmente, eles viram ali uma forma de diminuir esse custo que gera no conjunto geral do caixa do INSS. Eu, particularmente, fiquei muito triste com isso, mas a gente tem que seguir a lei, né? Há ações que contestam essas coisas, a gente sabe se vai dar certo ou não, né? Mas o importante é planejar, né? Então, tem que planejar, poupar para você poder ter um respaldo. Exatamente, né? Ter o INSS, mas talvez também ter uma previdência privada, um seguro de vida, tudo isso é importante. Né? Exatamente. Mas a gente acaba, né, priorizando outras situações, outras coisas e vai deixando essas coisas para depois. É um perigo. Né? É um perigo, então a dica né? Não deixe para depois, né? Então vamos poupar, vamos, né, ter um pouco de dinheiro em caixa, que é possível, né? Por mim não precisa poupar 1.000, dá para poupar 100, né? Sim. E vai segurando. Tem, né? Que pensar, né? no pouco, né? Mas sim começar a fazer, exatamente, né? Numa disciplina, exatamente, de fazer. Exatamente. Então, a revisão da vida toda, ela acabou saindo de uma anomalia da lei, que nós estamos falando da lei, como foi posto e tal. Aí os advogados acabam entendendo que tem algum problema e começam a entrar com ação questionando, essa lei foi feita de forma errada. Então, isso não pode, em vez de beneficiar, prejudicou. Então, nós queremos a utilização de todo o período de contribuição dessa pessoa. E, nesse caso específico, o STF entendeu que é possível, né? Então, muito bem. Então é uma oportunidade aí, né? Para as pessoas que melhorar, estiverem dentro dessas características, exatamente, que você falou, né? É uma oportunidade. Então procure um bom profissional, alguém que tenha, né, um conhecimento técnico detalhado para isso, precisa de uma planilha específica. Algumas empresas, né, já produzem e vendem a um preço salgado essas planilhas para a gente, né, nós temos que assinar para poder fazer, mas não tem outra forma. Né? Sim. A gente não pode arriscar pura e simplesmente nessa situação que pode gerar um prejuízo. Né? Num benefício normal, a pessoa não tem nenhum benefício, a gente protocola, o INSS vai nos dar a planilha pronta depois. Né? E a pessoa pode, por exemplo, no seu caso, quando você se aposentou, você teria o direito, inclusive, de não pegar a aposentadoria e ela seria cancelada. Né? Então, sim, muitas vezes a gente faz o protocolo, faz o requerimento, se ele é aprovado, a pessoa olha e fala, não, muito baixo, vou trabalhar mais, né? Tudo bem, a lei permite, ela continua contribuindo. Tinha lá, se você não recebesse, se não fosse sacar, porque primeiro você tem que ir no banco, sim, né? Não fosse sacar, volta tudo, continua o processo. Exatamente. Porque o espírito da lei era esse, fazer com que nós trabalhássemos mais,
contribui mais e recebe menos, né? Então, é uma escolha difícil a que você teve, né? Eu continuo pagando para ganhar mais ali na frente, ou passo a receber agora e paro de pagar, ou pelo menos pago menos. É uma conta difícil que tem que fazer, mas é um planejamento que dá para ser feito. Né? O meu planejamento foi assim, o valor que eu pago, por exemplo, que eu continuei pagando, mas entre o que me descontavam do que eu ganhava, eu falei, não, porque se eu fizer esse cálculo, eu vou sair muito mais no prejuízo. Sim. Já deu, tá bom, então. Porque provavelmente você estava pagando pelo teto, né? Aí paga um absurdo. Agora você pode pagar pelo salário mínimo. Exatamente, tá tudo bem, isso. Eu fiz esse cálculo, porque eu falei, aí para a empresa, você paga pelo salário mínimo. Exatamente. Então, eu falei, é menos mal. Qual é o menor do mal? Eu optei por dessa forma. Exatamente. Porque estava pagando muito. Quando eu fiz os cálculos, eu falei, eu não vou receber isso aqui nunca, não é? Assim, conforme vai fazendo os cálculos, vai tirando, eu falei, então vamos reduzir esse prejuízo. Aí cada um vai ter que fazer essa conta individualmente no momento da sua aposentadoria, né? Porque para você foi vantajoso aposentar, para outros talvez não seja. Sim. Né? Nós temos condição de fazer essa planilha e fazer uma previsão do que vai acontecer. É lógico que não é algo exato, porque no decorrer do tempo pode haver inclusive outras reformas da Previdência. Sim. Né? Nós estamos sujeitos. Então, essa última reforma, ela não foi tão ampla quanto era o projeto inicial que se queria. Ainda vai vir, vai né? para o Congresso, e aí começam as emendas, começam as discussões, isso não vai passar, vamos mudar. E aí foi o que estava maduro para ser aprovado naquele momento. Mas não era tudo que o governo queria naquele momento. Então, essa pressão no caixa do INSS, para eles ainda existe. Há quem diga que não existe essa pressão, viu? Porque eles colocam no caixa do INSS muita gente que nunca contribuiu. Nós temos as aposentadorias rurais de quem nunca pagou, mas quem paga é o INSS. Você contribui para o INSS, eu contribuo. Né? Então, se essas pessoas não estivessem no caixa do INSS, talvez a pressão seria menor. Se estivessem só os contribuintes, será que existiria déficit? Mas esse dá até um outro podcast. Né? Muito bem. Mas só falando rapidamente, porque o que acontece? O olhar do governo é esse, né? É que o caixa está quebrado, não há dinheiro, não há como pagar todo mundo e haverão novas reformas da Previdência no futuro. Então, daqui 10 anos, talvez, tudo isso que a gente falou aqui já tenha mudado, ou menos que 10 anos, mas faz parte, né? A lei tem que ser realmente dinâmica, porque a sociedade vai mudando e a lei tem que ir se adaptando, né? Então... Muito bem. Olha, quando o assunto passa rápido, você viu que maravilha, um café rápido, com sabor intenso, e vamos prestar atenção sobre o planejamento de vida, porque tudo passa rápido e você vai chegar no momento da sua aposentadoria, se já chegou, não é? Pense se você consegue olhar dessa forma, se você está dentro dessas especificidades que o Dr. Marcelo falou. E nós vamos deixar o contato para quem tiver maiores dúvidas, entrar em contato com você, tá bem? Muito obrigada, viu? Pela agenda, pela disponibilidade. E espero vocês no próximo café. Não se esqueça de convidar, ativar o sininho, deixa seu like lá que faz toda a diferença pra gente. Tudo de bom para vocês, até o próximo café.